Amém, pastor. Boa tarde a todos. Estou um pouco rouca ainda, né? Passei por um resfriado aí depois que eu cheguei da viagem, mas estou bem, graças a Deus, estou bem. E a pastora pediu para a gente falar sobre filhos, né, pastora? A gente vem falando já sobre relacionamento, casamento, e filhos está dentro. Não tem como uma família se não tem filhos, né? Não tem como a gente crescer e expandir sem multiplicar, né? Então, para aqueles que não têm ou têm filhos adotivos, né, também essa palavra é para todos nós, né? Na Bíblia, a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais, né? Então, a Bíblia nos enfatiza isso. E as coisas que as crianças aprendem, é, as coisas que as crianças aprendem vão orientá-las o resto das suas vidas. É uma coisa muito séria, aquilo que a criança aprende desde cedo, ela vai levar aquilo para a vida. E você e eu, a gente tem coisas que a gente se lembra lá na nossa primeira infância, né? Então, assim, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu e até mesmo aquilo que a gente sentiu. Então, a gente vai carregar tudo isso para a nossa vida, né? Por isso, a educação das crianças é um trabalho importantíssimo, não deixa de ser um trabalho. Então, muitas vezes, a gente, como pais, a gente tem sido relapso, porque a gente não quer ter trabalho. A gente quer tudo passar o trabalho para alguém, deixar para que alguém faça a parte difícil, a gente só entra com a parte bonita, né? E não é assim. O trabalho tem que ser meu e tem que ser seu. O trabalho é nosso, dos pais, com os filhos, né? E principalmente o ensino moral, baseado na palavra de Deus, é o melhor alicerce, sabe? Então, assim, a partir do momento que você coloca Deus dentro da tua casa, dentro da educação do teu filho, não tem como dar errado, né? A Bíblia nos ensina isso. Ensina a criança o caminho que deve andar, né? No caminho que deve andar, para mais tarde ele não se desviar nele. É no caminho. Então, eu tenho que ensinar meu filho junto com ele, seguir ele, né? E uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui, pastora, para a gente entrar um pouco em disciplina, em regras e limites, é o exemplo. Não tem como eu falar com meu filho sobre regras, sobre disciplina, se eu não for um exemplo para ele, certo? E lá ó, é, Isaías 13:15 diz assim, ó, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, sejai vós também. Não é Isaías, não, perdão, é João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. O ensino vindo apenas dos lábios não será eficaz. Os filhos são espertíssimos é, em detectar inconsistência e, e ainda eles rejeitam a hipocrisia. Os nossos filhos, eles sabem detectar na gente quando a gente está sendo hipócrita e quando a gente é inconsistente, né? É aquele famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo, né? E como eu vou dizer para o meu filho assim, ó, não fica na frente da televisão muito tempo, se eu sento ali, eu só como na frente da televisão, eu só fico com o celular para baixo e para cima, mexendo no celular, e como que eu quero mostrar para o meu filho que isso é errado? Se eu vivo assim, né? Se eu não tenho um tempo de mostrar para ele, não, filho, em vez de você sentar e mexer no celular, vamos ler um livro com a mãe, vamos pegar a Bíblia, vamos ler uma história, né? Uma história bíblica, vamos procurar coisas que edificam, né? Tem um teólogo, Albert Schweitzer, que diz assim, ó, dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então, assim, que eu dê exemplo, que eu seja um exemplo para o meu filho, né? É difícil eu querer cobrar de você uma coisa que eu não faço. É impossível, né? Como eu vou cobrar de você hora, regras, limites, se eu não tenho, né? Então, a gente precisa também se policiar como pais. Às vezes a gente quer puxar a orelha dos filhos, quer colocar aquela rédea, aquele cabresto, se a gente não tem, né? E falando sobre limites, disciplina, eu coloquei assim aqui, discipline sem hesitar, né? Eu repreendo e disciplino o quantos eu amo. Apocalipse 3:19 está escrito isso.
né? Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Então, a gente precisa repreender, sim. A gente precisa disciplinar, sim, né? Contrariando o desregramento doméstico que tem sido definido ultimamente, né? Ultimamente, as pessoas dizem, não, a criança tem que fazer o que quer, né? Não pode ser muito duro, tem que ser um pouco maleável, né? Senão ele fica muito bravo, senão ele vai crescer revoltado. Não. Antigamente tinha a tal da varinha de marmelo, né? Não estou dizendo que a gente tem que bater, espancar, não. O diálogo, eu acho que é um grande aliado nosso. Eu tenho um filho hoje de 26 anos e a gente sempre conversou com o João Vitor, mesmo nas épocas de adolescência, aquelas que são difíceis, são as épocas mais difíceis, mas a gente sentava, conversava, dialogava, e assim, mesmo que batia de frente, ah, pai, mas não quero, não, mas vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Enquanto estiver aqui, vai ter que ser assim, né? Tem que ter limite, tem que impor o limite. Pais e mães precisam impor. Infelizmente, a gente tem tido medo dos nossos filhos, medo de falar, medo de agir com os filhos. E não, os filhos precisam sentir que nós somos a autoridade dentro de casa, não eles, né? Nós somos a autoridade, né? E infelizmente, os pais têm deixado dominar pelo querer de seus filhos. E a gente entrando aqui no mundo digital, como a pastora pediu, eu estava vendo uma pesquisa, pastora, que a USP fez um em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo do jogo de videogame. De acordo com a amostragem, mais de 85% deles jogam videogame e 28% atingiram critérios do transtorno do jogo pela internet. Sabia que já existe essa doença? Que TJI, transtorno do jogo pela internet. Quantos, Já quantos classificado por pela cento? OMS. Shelly, Oi? quantos por cento? Repete para nós, por favor. Ó, 85%. Aqui, ó, 85% dos jovens, de 1 a cada 4 brasileiros, faz uso excessivo de jogo de videogame. E 85% deles jogam videogame e 28% já atingiram a doença. O que é a doença? É aquela coisa que não vive sem aquele jogo, né? Então, Isso. às vezes, o vício. Às vezes a gente está pensando que a gente está presenteando a criança, deixando ele com o videogame na mão, com o celular na mão, mas a gente está colocando ele dentro de um vício, né? Partindo da nossa própria mão, né? A gente deixando o nosso filho ficar viciado naqueles jogos. E aqui diz assim, ó, que o transtorno é um padrão de comportamento que prejudica a capacidade de controlar a prática dos games, de um modo que prioriza em detrimento às outras atividades. Quer dizer, a criança deixa qualquer outra coisa. Se ela tiver como pegar no celular, pegar no videogame e colocar aquilo ali, ela não quer comer, ela não quer brincar, ela não quer interagir com adultos, com crianças, ela quer viver naquele mundo do jogo dela, né? Então, assim, é uma coisa muito séria que nós pais precisamos vigiar, vigiar mesmo. Qual é o nível de violência que essas crianças estão jogando, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, joguinho de carrinho, mas você já parou para ver, tem certos jogos que um carro tem que quebrar todinho, o outro tem que assaltar alguém para pegar o carro, entende? E são jogos assim que você nem imagina, né? E já leva a outro pensamento a criança, não, se aqui no jogo eu posso parar e pegar um carro da rua, por que eu não posso pegar um carro da rua também, mais tarde? Né? Então, assim, são coisas que vão minando a cabeça dos nossos filhos que o inimigo usa isso para mais tarde de uma forma muito, não só sutil, né? Ele faz com que a criança pense que é tudo fácil, é tudo legal, é tudo bonito, né? Eu passar por cima de alguém, eu atropelar idoso, eu atropelar cadeirante, é tudo muito bonito, né? Isso é muito sério. A gente precisa observar as atividades que os nossos filhos estão tendo no celular. E, infelizmente, está cada vez mais cedo. Você vê hoje crianças dentro da igreja, às vezes o pai fala, não, meu filho fica quietinho no culto. Mas como ele fica quietinho? Com o celular na mão, né? Às vezes a criança não está nem vendo o culto,
né? Porque tem igrejas que às vezes não tem aquele culto infantil, não tem aquele momento da criança, né? A criança tem que ficar ali sentada com os pais na igreja. Ensine seu filho a ficar, sabe? Lute por isso, né? Nem que tenha que chegar em casa falar mais sério, deixar a criança chorar um pouco. Chorar não faz mal. Chorar não faz mal. E às vezes a gente não quer ouvir choro de criança, a gente não quer ter o trabalho de disciplinar a criança, né? Ou então quer que a escola faça isso por nós, né? E, infelizmente, isso acontece. Se isso está acontecendo, a nossa luz amarela, como pais, precisa estar acesa. E a gente precisa impor limite, sabe? Para que depois a luz vermelha não venha parar de uma vez, né? Quando a gente acordar, o filho já está ficando a madrugada inteira acordado. Quando você vai chamar o seu filho para ir para a escola de manhã, ele não consegue levantar, por quê? Porque ele não dormiu, ele passou a noite jogando videogame, né? E tem acontecido muito isso com muitos adolescentes, e cada vez mais cedo, né? Eu disse sobre o diálogo. O diálogo é uma chave muito importante para impor limites. Palavras firmes, não é grito, não é histeria, é palavra firme, é não, não. Ah, vou chorar, chora. Quando você cansar de chorar, você toma um pouquinho de água que vai passar a ardência na garganta, sabe? São coisas assim que a gente precisa aprender a ter esse coração um pouco duro hoje em dia, né? Porque senão, irmãos, a gente vai entregar os nossos filhos de mão beijada para videogame, para desenhos animados, né? Que eu ainda vou entrar, pastora, no desenho, né? Converse muito com seus filhos. Nós não podemos deixar de chamar eles para perto e mostrar a realidade que não está na idade de certos jogos, não está na idade, tem que ter limite. Ah, vamos deixar comprar um videogame? Vamos comprar, mas vai ter que ter hora para desligar, hora para ligar, e assim, a partir do momento que seu filho sabe ligar videogame, sabe jogar, ele sabe tirar um lixo para fora. A menina sabe te ajudar a secar uma louça, a fazer um arrozinho, sabe? São coisas assim que a criança ela tem que entender, tem que ter hora, equilíbrio para tudo, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Então tem que ter hora de brincar, hora agora de desligar o videogame e brincar um pouco com seus irmãos. Ah, não quero ficar, não gosta da criança na rua? Amém, não gosta. Mas então brinque com ela dentro de casa. Fala, pastora. Eu estava vendo, fiquei sabendo que as crianças orientais, poxa, desde bebezinho, eles são ensinados a brincar, tirar o brinquedo e depois guardar. Sim. Sim, eu estava vendo um vídeo, pastora, também, depois eu vou ver se eu acho, lhe mando. Tem escolas no Japão que não tem os zeladores, aqueles que limpam, porque quem faz o trabalho são as crianças. Eles têm que deixar tudo organizado, tudo limpo antes de sentar para estudar, e depois, antes de ir embora, recolher tudo, arrumar a escola, deixar tudo limpinho para a aula de amanhã. Então, assim, é disciplina. Eu vi. É disciplina. É disciplina. Então, assim, a gente peca por achar que a gente está querendo. A gente quer poupar os nossos filhos. Infelizmente, a gente poupa eles de certas coisas que depois a gente vai se arrepender, né? A gente vai se arrepender tanto na área profissional, né? Na área espiritual, então, nem se fala, né? O filho vai querer deixar de ir para a igreja, por quê? Porque tem coisas mais interessantes para ele, né? O videogame mostrou aquilo. E sem falar, pastora, que hoje eu estava vendo também muitos aplicativos, não são só jogos de videogame, as crianças baixam aplicativos dentro do celular que você tem relacionamento, aprende a como namorar, aprende a como, né, tratar uma menina. Então, assim, já é colocando a sexualidade na mente deles, né? Muito cedo. Né? Imagina, isso são joguinhos para criança pequena, mas e os jogos mais quentes para os adolescentes? Que tem? Existe. A gente sabe que existe. Então, assim, pais, vigiem, porque o mundo está, assim, muito fácil na mão dos nossos filhos, né? Nas nossas mãos está fácil, imagina na mão dos nossos filhos que não ficam conosco o tempo todo. Né? Então, assim, aquilo que a gente puder poupar e mostrar para eles que se vier de fora vai vir de uma forma errada, é melhor. É melhor que eles aprendam com você, sabe? Então, se você precisa sentar, falar, meu filho, olha, esse tipo de jogo vai tá te mostrando coisas que ainda não é para sua idade, né? Tudo tem a idade certa.
né? Os nossos filhos precisam, sim, aprender sobre sexualidade, sobre namoro, sobre sexo, sobre vício, sobre droga, mas tem a hora certa, né? Tem a hora certa e o momento certo, e eu acho que não há ninguém melhor que os pais para sentar, explicar e falar, né? E eu estava vendo sobre desenho também, pastora, a coisa só piora. Com o passar do tempo só vai piorando, né? E as mensagens subliminar, elas não estão mais tão subliminar. Elas estão à vista, né? Estão assim nos desenhos que às vezes a gente pensa, não, é tão infantil, é tão meigo, é tão criança, mas está ali a mensagem, falando para os nossos filhos, para serem filhos mal educados, né? Eu estava vendo sobre aquela porquinha Peppa, não sei se vocês já leram sobre, né? Eu estava vendo que é tão mimosinha, né? Mas dizem que é um dos desenhos que mais ensinam a criança a ser respondona, a ser malcriada, a falar não, a te dar um retruco, sabe? É aquela criança que olha para você e fala, não vou fazer, você não manda em mim, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar junto, sabe? Passar pela peneira, né? E que é passar pela peneira? Não é você simplesmente ligar a televisão e deixar ali, meu filho está quietinho, é uma benção, eu limpo a casa inteira com ele sentado na frente da televisão. Mas você já parou para sentar do lado dele e ver o que ele está assistindo? Né? Que às vezes o controle está na sua mão da televisão, você colocou no desenho. Mas e esse tipo de desenho qual é? Né? Muito também tem se mostrado agora o desenho com o cunho do LGBT, né? Então, assim, já estão introduzindo isso nas nossas crianças, né? Que é normal, que pode, né? Que você tem que ser aquilo que você quiser, você pode ser aquilo que você quiser quando crescer, que você nasceu no meio, você vai decidir para que lado você vai. Então tem tudo isso, irmãos. Infelizmente, né? Tá tudo muito, muito fácil. Fala, pastora. Uma criança não tem, ela está em formação. Por isso que a gente está falando aqui, ao contrário de tudo isso. Ela não tem poder para decidir isso. Então, realmente, o que ela está dizendo é muito sério. O pai e a mãe têm que acompanhar uma criança. Até sentado num culto, uma mensagem para adulto. Eu me lembro de uma mãe que ela colocava a criança no colo e conforme eu pregava no altar, ela ia falando em historinhas para a criança. Olha para vocês verem. E a criança prestando atenção. Se o pastor tem condição hoje, a pastora, de ter uma sala infantil, é um dos maiores investimentos que vocês podem fazer. Se não tem, fecha lá fora os portões, põe diáconos lá, senta as criancinhas nas cadeirinhas mesmo. Não está chovendo, está gostosinho, dá para ensinar. Se não der, os pais façam isso no seu colo, façam isso antes de deitar, olhem com as crianças ao levantar, ensina as crianças a tomar uma bênção, gente. Vocês estão me entendendo? O que ela está dizendo, peneira o que a criança pode ver de desenho, de filme, de internet, o tempo junto. É isso, não é, chefe? Eu estou lendo aqui um comentário que a irmã, acho que é Nilce Machado, colocou, o alfabeto do mal. A gente não deixa a criança assistir. Olha o nome. Eu até coloquei que alguns desenhos hoje em dia levam a criança para esse lado da bruxaria, né? O lado da magia, né? Então, assim, dos zumbis, né? A criança achar que tudo isso aí é normal, gente. Não é normal. Não é. A pastora está dizendo, a criança está em formação, né? E tem vários desenhos que a gente deixa a criança assistir por achar que é tão ingênuo. E não tem mais ingenuidade. Não tem. Infelizmente, eles querem pegar as crianças o quanto antes, para já minar a cabeça dos nossos filhos, né? Eu estava lendo sobre o desenho da Cinderela também, né? Que ela tem uma parte do desenho que ela fala com um gato que chama Lúcifer. Ela fala assim, você não pode ser tão mal assim. Ele faz uma coisa errada, ela fala, você não é tão mal assim. Quer dizer, ele tá mostrando para a criança que Lúcifer não é mal, né? Então, tudo isso são pequenas palavras que a gente vai vendo que a criança vai recebendo e vai guardando, né? Estava vendo a coleira dos dálmatas, né? É um desenho tão lindo, é bonito os dálmatas, aquele monte de cachorrinho. Mas você já parou para ler o que está escrito na coleirinha dela? Vadia e gostosa. Em português traduzido se diz vadia e gostosa. Então, assim, são coisas que se a gente procurar, irmãos, na internet, você que é pai, mãe, e quer
vai procurar, senta, tem, né, tire, ganhe esse tempo. Não, isso não é perda de tempo, isso é ganho. Você sentar e procurar ver o que seu filho. Não, meu filho gosta muito de ver desenho da Disney. Será que são bons? Procure que você vai achar. Sabe, eu sentei um pouquinho aqui que eu vi vários desenhos que no tempo do meu filho não tinha, que é Hércules, Tarzan, e tudo aqui mostrando para mim que Tarzan levanta a saia da Jane para ver o órgão genital da Jane. Então são coisas assim que os nossos filhos estão vendo, né? E às vezes nós estamos levando eles para o cinema para assistir, então estamos colocando isso dentro da nossa casa. Então, vamos vigiar, né? São limites, são regras, são que a gente precisa ter com os nossos filhos. E não é demais, sabe? Não é demais. A Bíblia nos ensina a, a disciplinar, né? A Bíblia nos ensina a disciplinar. Lá em Provérbios 29:15 diz assim, ó, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe, né? Então, assim, se a gente largar, Deus dará, mais tarde a gente, além de vergonha, a gente vai se entristecer, né? Qual é a mãe que, quando passa vergonha com o filho, não se entristece, né? Então, assim, a gente precisa vigiar nesse sentido. E hoje, o que tem de pai e mãe passando vergonha não está escrito, irmãos. Não está escrito, infelizmente. A gente tem visto aí muita criança se jogando pelo chão, fazendo o que quer, né? Não só crianças que não são cristãs, até mesmo as crianças cristãs, fazendo o que quer, mas por falta de limite, por culpa nossa. Não é culpa da criança, sabe? Não é só culpa da criança. Porque às vezes a criança, né, tem um certo desvio, uma certa restrição que precisa de um certo cuidado a mais. Não é disso que nós estamos falando. Mas se você sabe que seu filho, você pode dizer um não para ele, diga. É melhor o não agora do que o choro depois, sabe? É melhor, né? E a gente precisa se impor dentro de casa, né? Porque o filho, ele começa, ele vê que ele, com o choro, ele consegue te ganhar. Depois ele consegue te ganhar com uma vozinha um pouquinho mais áspera. Depois ele vai estar gritando com você, porque ele vai crescer, né? Aquela criancinha, ele vai virar um homem, né? Então, daqui a pouco ele está gritando com você e você vai estar assim, ó. E quanto mais você abaixa a cabeça, mais ele se impõe. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma família estruturada, né? Uma família regrada, uma família com normas, uma família que vem que sabe que filhos são herança, né? Então, se eles são a nossa herança, eles têm que estar debaixo da nossa autoridade. Não nós estando abaixando a cabeça para os nossos filhos, né? Eu coloquei aqui para a gente orar pelos nossos filhos. Às vezes a gente ora para Deus abençoar, para Deus guardar, e não é só isso que Deus quer. A gente precisa orar por eles no sentido assim, Senhor, blinda os ouvidos, blinda a mente dos meus filhos, sabe? É naquilo que eu não estou conseguindo atingir, ver o que ele está fazendo, mas que o Senhor veja, que o Senhor coloque no coração dele que aquilo ali não tá legal, que aquilo ali está errado, que aquilo ali está pesado. Mas isso só vai acontecer com seu filho, ele só vai ter esse temor se ele conhecer. E ele só vai conhecer se você sentar com ele e mostrar para ele, filho, até aqui você pode ir agora. Daqui para frente, vamos esperar mais um pouquinho, né? Nós vamos conversar sobre isso mais tarde, sabe? Isso é limite, pastora. É você saber que o filho ele vai crescer, mas ele tem que passar por fases, né? Ele vem pela fase da criança, do bebê, depois da criança, e vai à pré-adolescência, adolescência, ele vai crescer, né? E tudo tem uma fase, tudo tem um porquê, né? E o inimigo, ele tá aí, facinho, facinho. Facinho, tudo está muito fácil para os nossos filhos hoje, né? E olha o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que a gente possa mostrar isso para os nossos filhos, né? Mostrar para eles que desde a meninice deles, eles têm que estar enraigados nas letras sagradas. Isso é a palavra de Deus, né? Então, assim, que você tenha tempo com seu filho. Tire tempo para o seu filho, porque a televisão não é tempo para ele.
o videogame não é tempo para ele. Ele pode sim brincar, ele pode sim assistir, mas precisa tudo ter um limite, né? E popularmente a gente ouve que filhos, a gente cria filho para o mundo, né? E eu queria dizer para nós assim que nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? Como flechas nas mãos do arqueiro são os filhos, Salmo 127:4. Então, que eles possam ir longe, né? Que se a gente cria eles para o mundo, mas que eles vão longe, que eles vão mais que nós, mas que a gente consiga colocar no coraçãozinho deles, que com o Senhor eles vão bem longe, com o Senhor eles vão muito longe, né? Que a gente não deixe eles simplesmente na mão de escola, na mão de babá, na mão de tios, na mão de avós, não. São os pais que precisam estar ali do lado, fazendo essa retaguarda e orando e colocando os filhos como flechas, assim, ó, porque eles vão longe, eles vão sim, mas nós precisamos nos preocupar com o que tem acontecido na era digital, né? Que eu quero dizer hoje, assim, porque está tudo muito fácil. Tá, as séries, né? Eu estava vendo também, pastora, eu me lembrei agora sobre séries. Tem várias séries de adolescentes, japonesa e não sei o que, muitas, mas tudo com cunho sexual, tudo com cunho de LGBT, tudo com cunho de violência, sabe? Então, vamos vigiar, sabe? É isso que Deus colocou no meu coração, pastor. A gente precisa estar vigiando os nossos filhos, porque tá tudo muito fácil mesmo. E cada dia que passa, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil, porque eles têm um celular na mão que tem o mundo aberto na mão, né? Então, que o Senhor possa estar, né, vigiando, a gente possa estar deixando que o Senhor vigie a mente dos nossos filhos, né? Pedir isso para o Senhor, orar por eles e entregá-los nas mãos do Senhor, porque fácil não é. Criar filho dá trabalho, né? E a gente precisa entender isso, que a gente precisa arregaçar a manga e falar: ó, Senhor, eu vou conseguir ver o meu filho como uma flecha, lá na frente, profissionalmente, espiritualmente falando, né? Em relacionamento saudável, porque o inimigo não quer isso para os nossos filhos. Ele não quer isso dentro da nossa casa. Olha, gente, meu primeiro ministério foi com crianças. Meu primeiro ministério, quando eu pedi para o meu pastor dividir uma classe de crianças comigo, ele falou: não, vem para os cultos e forme a sua classe. E eu me lembro que eu saí de culto em culto, formando a minha classe, e cheguei a 40, 50 crianças. E ia nos cultos, eu fui convidando cada uma delas, conversando com a mamãe, e foi ali que eu descobri, acho que foi ali que eu descobri quando eu era pastor, quando eu era ensinadora mesmo, pessoa que ensina. Porque ali eu descobri através de desenhos, eu descobri através de dinâmicas, o quanto as crianças precisavam de ajuda. E dali eu pedi a bênção para o meu pastor, preparei mais alguém e fui trabalhando e visitando os pais. Eu fiz um trabalho seríssimo junto aos pais, até com alimento para as crianças. Com alimento, com visitação, com ensino, com oração, ungindo as casas, enfrentando abuso, tortura, vingança, maldade com uma criança tão pequena. E eu quero dizer para vocês que hoje muitos desses alunos são pastores, são professores, são empresários, são líderes. Eu tenho essa honra. Eu comecei com 16 anos, trabalho para o Senhor e ainda continuo servindo. Tanto que domingo, gente, domingo, 19h30, eu entro ao vivo para 3 igrejas e para todos que quiserem ouvir a palavra. Na minha opinião, Rochelle Noronha, está uma luta na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo, mas não vai mudar mais. Já estamos
vivendo as últimas horas. Agora, gente, vocês verão que tudo que é errado passou a ser certo. Que tudo que é certo passou a ser errado e ensinado errado. E a televisão, na minha opinião, já na mão do maligno. Quem pode salvar as nossas crianças agora? É a pergunta de hoje. É você, pai. É você, mãe. É você, pastor, pastora. Se essa criança não tem pai, não tem mãe, e vai para a igreja. No meu tempo, as crianças iam discutindo dos pais, porque eles não queriam aquelas coisas. Somos nós que somos luz, que podemos salvar as nossas crianças. Primeiro, amando verdadeiramente. Segundo lugar, intercedendo pelas nossas crianças. Se Deus te revelar países, escreva o nome dos países, põe dentro da sua Bíblia. Comece a orar pelo Brasil, principalmente pelo norte, pelo nordeste, pelo Vale do Jequitinhonha. Comece a orar pela África, pelas nossas crianças que estão na África, pelo amor de Deus, na Indonésia, na Tailândia. Vamos orar, gente, principalmente nos países de miséria, de pobreza. Em nome de Jesus, precisamos retirar as nossas crianças de um principado chamado Moloque. Precisamos orar. Pais, não tirem a mão dos seus filhos. Não desistam dos filhos. Como a mãe judia que ensina desde o ventre, falando, pregando a palavra, orando, louvando, conversando com a criança. Nós passamos isso. Para você que está grávida, desde o ventre, amamentando, ensinando a andar, ensinando a comer, acompanhando. Por favor, não tire a mão das nossas crianças. Nós vamos orar agora. Talvez a gente fale mais uma semana sobre o que Deus nos ensine, ou que Deus nos mande, eu não sei ainda. Mas precisamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar por Rochelle Noronha. Lá, vamos orar, filha, pelas nossas crianças. Vamos orar, pastora. Orar pelo presente e pelo futuro, né, delas. E que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se concretize na vida da nossa herança, dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Deus, colocamos, Pai, nossas crianças em tuas mãos, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe, Deus, o que o inimigo tem lutado, Deus, por elas, Pai. Deus, nós entramos, Deus, na brecha neste momento, Pai, orando, Deus, pelas crianças, Senhor Jesus. Oh, Deus, por esses jogos, Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trabalhar em nossos corações como pais, Pai, para nos dar sabedoria, Senhor Jesus. Sabedoria, Senhor Deus, para ensinar, Deus, para colocar limite, Deus, aos nossos filhos, Deus. Limite de horário, limite de conteúdo. Deus, em nome de Jesus, Pai, blinda, Senhor Jesus, os nossos filhos, Pai, de toda obra contrária, Senhor, que o inimigo tem se levantado, Senhor Jesus, na nossa casa, com os nossos filhos, com nossas crianças, adolescentes, Pai. Até mesmo, Deus, com as nossas crianças pequenas, Senhor, em desenhos, na televisão, Pai. Em nome de Jesus, em joguinhos de computador, em joguinhos de celular, Deus, em nome de Jesus, que toda violência, Senhor, não entre na mente dos nossos filhos, Pai. Não entre, Deus, não entre palavras contrárias, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, sê com os nossos filhos, Pai. Blinda, Senhor, blinda, Deus, a mente, Deus. Blinda, Senhor, o olhar, Senhor. Tira, Deus, dele, Senhor Jesus, toda curiosidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus, seja quebrado em nossa casa, Pai. Não deixa, Senhor. Não deixa, Deus. Mostra para nós, Deus, aquilo, Senhor Jesus, que talvez nós tenhamos dado liberdade para entrar,
mas nos mostra, Senhor, para que a gente aprenda a tirar da nossa casa aquilo que não provém de Ti, Senhor, aquilo que está minando os nossos filhos, seja no visual, seja na audição, Senhor, seja aquilo que eles estejam ouvindo, aquilo que eles estejam vendo, Senhor Jesus, ou até mesmo pegando, Pai, em nome de Jesus, Deus, mostra para os pais, Deus, aquilo, Senhor Jesus, que tem travado a vida dos nossos filhos, Deus, em nome de Jesus, nossos filhos são teus, Pai, desde o nosso ventre, Deus, eles são teus, nossos filhos são herança, Senhor Jesus, que o Senhor nos deste, Pai, para cuidar para Ti, Senhor, e nós estamos, Senhor Jesus, aqui nesta tarde te pedindo, Deus, sabedoria para cuidar, sabedoria, Deus, em amar, sabedoria, Pai, em disciplinar, Senhor, em nome de Jesus, Deus, coloca em nosso coração, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, como Pai, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a tratar os nossos filhos mais velhos, aqueles que já são adultos, Deus. Aqueles, Deus, que às vezes, Senhor Jesus, infelizmente, já querem falar um pouco mais grosso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traz paz a este lar, Deus. Traz paz a este jovem, Senhor. Tira, Deus, todo vício, Senhor, de droga, todo vício, Deus, de jogos, Senhor. Caia por terra em nome de Jesus, Deus. Isso dentro da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso na vida dos nossos filhos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sê com os nossos filhos, Deus. Abençoa, Deus, nossos filhos nas escolas. Guarda, Senhor. Protege, Deus. Livra de todo homem ruim, Deus, de todo olho ruim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que toda palavra contrária dentro das escolas, Pai, caiam por terra, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a educação do nosso país, Pai. Alcança, Deus, a educação do nosso país, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso nessa tarde, Deus, que os nossos filhos possam ir para a escola tranquilos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que qualquer seta lançada pelo inimigo caia por terra, em nome de Jesus, nós declaramos isso na nossa casa, nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai, sabedoria, Deus, sabedoria em lidar, sabedoria em falar, sabedoria em corrigir, Deus, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes, Pai. Dizem, Deus, que a fase da adolescência é uma fase difícil, mas nós cremos, Deus, que não há fase difícil para os nossos filhos, porque eles são teus, Pai. Nós iremos, Senhor Jesus, pedir, Senhor Jesus, a Ti, Pai, sabedoria cada vez mais, para que nós possamos, Deus, lidar com os problemas dos nossos filhos, lidar com os problemas da nossa juventude, das nossas crianças, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais isso, Deus. Isso é o que nós te pedimos nessa tarde, e nós já te agradecemos, Pai, pois sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. E eu profetizo, cada um que está ouvindo essa live vai ouvir, se levantará como um intercessor pelas nossas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? E andar junto, de perto com os nossos filhos. A minha aqui tem, não posso falar a idade, porque eu não gosto de falar a idade, mas acompanhe tudo que ela está vendo, tá bom? Pensa nisso. Anda junto. Shelly, Amém. ô Shelly Noronha, gratidão eterna por tua vida. Bem, pastora. Beijo. Tamo junto. Tamo junto. Gente, domingo, às 19h25, 19h30, eu entro para levar uma palavra para a Catedral Frutos da Oliveira, para a ICUP e para a comunidade Casa do Pai. Eu não sei como vai estar o litoral, que todo domingo lota. Se a conexão não estiver boa, eu vou ter que entrar ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Então procura, entra no Instagram, se inscreva lá, me segue, para que você, estando em casa, porque hoje tem culto na igreja, né? Nas igrejas, pela manhã e pela noite. Aqueles que estiverem à noite em casa, descansando, vocês vão ouvir 7 passos para uma vida de prosperidade. Tá bom? Um grande beijo para cada um de vocês.
Vem para esse santo ministério, orar por ele, interceder por ele, curtir, compartilhar e patrocinar. Seja um patrocinador desse santo ministério, tá bom? Um grande beijo. Beijo, pastora. Deus abençoe a todos. Estou orando por você, tá? Pela sua Amém. saúde, Amém, tá pastor. bom? Um grande beijo.